O Lula pediu para o ministro da Economia Haddad voltar com os impostos federais sobre os combustíveis. E a jornalista Miriam Leitão apoia. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão porque são medidas importantes que o governo tem que ter o direito, o governo eleito tem o direito de tomar quando chegar. Esse assunto especificamente é um assunto muito controverso, porque os subsídios aos combustíveis fósseis foi uma medida do governo Bolsonaro para manter a gasolina, diesel, GLP, sem pagamento de impostos federais. Só os impostos federais, sem falar do que foi reduzido do ICMS dos estados. Mas isso se refere aos impostos federais. Portanto, o que o próximo governo pode fazer é estudar o assunto e ver como vai conduzir. Mas dar um subsídio tão caro, que no caso da gasolina, acho que 34 bilhões se refere apenas à gasolina, vai beneficiar muitas vezes as pessoas que têm carro, portanto, da classe média, é preferível que o governo pense melhor sobre como dirigir seu dinheiro, como dirigir o dinheiro público. Beneficiar a classe média? Como o governo vai cuidar do seu dinheiro? Em que país será que ela vive? Será que ela já andou de carro na vida? Será que ela já abasteceu algum veículo? A gente já paga imposto pela rua, calçada, esgoto, asfalto, IPVA, licenciamento, tem que bancar DR, Detran, Secretaria de Transporte Urbano, tem que pagar para ter habilitação para poder dirigir. E a quantidade de multas que são aplicadas todos os dias? Para onde que vai todo esse dinheiro? Agora eles me criam a PEC de transição de 200 milhões, mudam a lei das estatais para poder fazer indicações políticas para cargos de presidência nas principais estatais, como na Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Votaram na calada da noite aumento salarial do STF, STE, senadores, deputados e presidentes. Aumentaram o fundo eleitoral, fundo partidário. Estão lutando para preservar o orçamento secreto, que agora mudou para emenda do relator. Isso tudo antes de 1º de janeiro, para garantir que o rombo do teto fiscal fique para o governo anterior. O projeto desse governo não era para acabar com a desigualdade e governar para todos? Eles não poderiam esperar até 1º de janeiro para começar a adotar essas medidas mais severas que vão interferir na economia por 20 anos e que no final das contas vai cair no colo do contribuinte, e quem vai ter que pagar a conta somos nós. E não me parece ações com fins sociais, e sim político, para ter recurso em caixa para negociar apoio e poder. O curioso é que ela mesmo se contradiz. No começo da semana ela veio com um discurso e agora já está com outro. Será que ela recebeu alguma orientação da produção para mudar o enredo do carnaval? Brasil tem razão o mercado financeiro, porque o que está diante de nós? A incerteza. A volta, o risco da volta da ocupação política dos cargos de direção, de escolha de pessoas sem qualificação para os cargos, como é que foi, o que foi que a Lava Jato mostrou? É que cada diretoria da Petrobras era indicado por um partido político, e mesmo que fosse funcionário da própria Petrobras, era indicado por um partido. Então aquilo virava uma ilha, cada diretoria era uma ilha, e ali ocorreram todas as irregularidades, tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então, né, isso aí não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu, e foi um país politraumatizado que votou no governo Temer essa lei para proteger as empresas. Mas proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa, nós todos. É horrível que isso esteja acontecendo, é um retrocesso enorme. Realmente, nesse ponto, eu concordo com ela. Nós vínhamos caminhando a passos largos para uma estabilidade financeira e fiscal, pelo menos, já que não podíamos esperar muito por causa que a pandemia devastou o mundo inteiro, tanto economicamente quanto em questões sociais e políticas, no contexto geral. Mas pela primeira vez depois de muitos anos, a gente viu as estatais dando lucro
e passando dinheiro em caixa. Agora teremos um futuro defender incerto. justiça social, a riqueza tem que ser partilhada. Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. Você acha que então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive. O judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não Porque tem sido... no China, Qual é o papel do Estado nesse regulação. Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. Tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras. Historicamente, condição sine qua non, a história demonstra isso, para todo regime comunista equivaleu uma ditadura. Você não encontra ditadura exceção. brava. Olha, eu sou tão brasileiro, acredito tanto no Brasil. E ser comunista é sobretudo isso, defender a comunhão. É muito injusto dizerem por aí que o presidente eleito Lula, que ele ainda não esclareceu os rumos que pretende seguir em seu governo, sobretudo em matéria da economia. É injusta essa afirmação, pois pelo menos 2 fatos estão aí à disposição de quem quiser vê-los, e são fatos eloquentes quanto aos tais rumos pretendidos pelo presidente eleito. O primeiro desses fatos é o empenho dele pela aprovação de uma licença para gastar, sem ter de dizer de onde vem o dinheiro para financiar os gastos. O segundo fato à disposição de quem quiser ver é essa projetada mudança, ainda não aconteceu, mas estão tentando mudar a lei que protegia estatais das nomeações de políticos, para voltar a nomear políticos. É para isso que se quer mudar a lei, para nomear políticos, distribuir cargos nas estatais. Gastar sem ter fundos e lotear estatais, isso aí lembra um passado recente de resultados desastrosos.